Hoje nós entramos juntos nesse grande tríduo pascal. São dias grandes, são dias fortes, são dias luminosos. Que cada um de nós verdadeiramente possamos entrar nesse tríduo e acompanhar Jesus em todo esse processo onde ele se entregou por inteiro para a redenção, para a salvação das almas, para a salvação da humanidade. E todo esse tempo de preparação da Quaresma, ele teve e tem como finalidade elevar o nosso espírito, né? E não tríduo pascal, isso fica ainda mais forte, elevar o nosso espírito, a nossa alma, mas também elevar os nossos sentidos para contemplar toda a grandiosidade do mistério da salvação de Cristo. O ser humano que naturalmente é disperso, o ser humano que naturalmente se distrai com tanta facilidade, mas a Santa Igreja nos prepara em um tempo favorável, o tríduo pascal, para que a nossa atenção, os nossos sentidos sejam elevados para contemplar o mistério maior, o mistério mais elevado, que é justamente a salvação, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo esse mistério que nós iremos tocar durante esses dias começa justamente na Quinta-feira Santa. Hoje, na Quinta-feira Santa. E na quinta-feira nós vivemos muitas graças, mas as três principais que nós iremos viver, iremos meditar, é a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o lava-pés. A instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o lava-pés. Mas antes de meditar sobre cada um desses temas, dessas graças, é importante nós não esquecermos que nesse contexto da Quinta-feira Santa, na iminência da entrega total de Jesus, antes de instituir mesmo a Eucaristia, antes de instituir mesmo o sacerdócio, Jesus nos apresentou, nesta quinta-feira, um novo mandamento. Um novo mandamento. Que é a síntese de todos os mandamentos. Cumprindo esse mandamento, nós cumprimos todos, que é justamente o mandamento que ele nos deu, que está no Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 34 a 35. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então o mundo não vai reconhecer Jesus Cristo pelos grandes milagres que qualquer um possa fazer, embora o Senhor tenha garantido isso. Que vós fareis milagres ainda maiores do que eu faço. Mas não é por causa disso que as pessoas vão crer. Aliás, Jesus já falou também no Evangelho, né, que o milagre é só para realmente evidenciar aquilo que ele já é. Mas não é necessário que exista um milagre, porque o milagre dos milagres é justamente a observância do amor. É por isso que as pessoas, essa é a razão pela qual as pessoas hoje, muitos não creem,
Porque verdadeiramente todos nós, temos dificuldade de amar. Dificuldade de amar. Talvez seja por isso que o mundo esteja como está. Precisamos verdadeiramente cumprir este mandamento que o Senhor nos deu. E ele começa dizendo que vos ameis uns aos outros. Veja como é interessante que ele começa já no mandamento difícil, né? Nos amar uns aos outros já é uma coisa difícil. Mas depois ele qualifica. Depois ele eleva ainda mais esse mandamento. Ele começa dizendo: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Depois, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque nós não conseguiremos jamais nos amar uns aos outros, senão por Ele, senão pelo Cristo. Esse amor não emana, não nasce de nós, mas nasce do próprio Cristo, do próprio Senhor. E como prova disso, Ele se deu plenamente no dia seguinte, né, na sexta-feira santa. Porque esse mandamento que Ele expressou, Ele vivenciou na prática, na entrega total e em silêncio, no silêncio da cruz. No silêncio absoluto, Ele nos amou com um amor total. E esse amor de Cristo, que nós devemos também amar, deve gerar em nós justamente esta unidade, que é o elemento essencial presente em todos esses mistérios. A instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, o lava-pés. Em todos esses mistérios existe um elemento essencial e uma finalidade, que é justamente a finalidade da unidade. Da unidade. E nesse sentido, o próprio Senhor vai falar na última ceia, aí no seu testamento, que começa aí no capítulo 13, 14, 15, né? E lá no capítulo 17 de João, ele vai dizer: não rogo somente por esses, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Este é o elemento essencial, a unidade. Aliás, e a unidade, ela foi o primeiro prejuízo que o homem teve depois da queda, né? A quebra da unidade com Deus, a quebra, consequentemente, da unidade uns com os outros. Mas a instituição da Eucaristia, que é o sacramento da unidade, E é tão bonito de ver na instituição da Eucaristia, é tão bonito de notar que na última ceia, os discípulos, eles esperavam apenas uma refeição. Eles esperavam apenas um jantar, pois foi para isso que eles foram convidados, né? Jesus mandou: vai lá na frente, vocês vão encontrar fulano de tal, fala para ele que o jantar vai ser na casa deles. Os discípulos, eles foram convidados para um jantar, né? Para uma refeição. Porque foi para isso que eles foram convidados. Mas o que aconteceu naquela noite transcendeu. Não foi apenas um jantar. Não foi apenas um jantar.
foi mais do que uma simples refeição. Jesus, sabendo o que estava por vir, quis deixar para nós um presente maravilhoso, que é justamente a sua presença permanente no meio de nós. No meio de nós. E eles, sem nada esperar, saíram justamente com esta graça muito grande. Em Lucas 22, né, que traz justamente esse momento, diz: e tomou um pão, uma refeição normal naquela época, né? O pão fazia parte das refeições, que daquele dia em diante não seria mais um pão. Tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles. Até aí, normal. Mas depois entra o mistério. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. Eu acho que naquele dia todos eles entraram numa graça de contemplação tão grande, que eu acho que eles entenderam justamente que ali, né, o Senhor queria consolidar a sua presença que já tinha sido garantida, né, desde a anunciação do anjo Gabriel, quando foi a José e disse: ele vai ser chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E como é que o Senhor iria permanecer conosco, já que ele iria ascender aos céus? Como é que ele iria cumprir essa promessa lá de Marcos 28, né, quando ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como? Através do sacramento da Santa Eucaristia. Através do sacramento da Eucaristia. Então, nesse retiro, que também cada um de nós possamos viver essa mesma experiência que os discípulos viveram. Aqueles que estão de fora, externos, que vieram de longe, vieram fazer um retiro, né? Os que estão aqui em casa, vivemos praticamente todos os meses, nós vivemos 1, 2, 3 retiros, e fomos convidados para mais um retiro, mas que nesse retiro possa acontecer na minha e na sua vida aquilo que aconteceu naquele jantar. Que o Senhor possa transcender também em nós, para que nós possamos, nesse tríduo pascal, viver uma verdadeira Páscoa, uma verdadeira passagem do homem humano, simplesmente, para o homem espiritual, do homem carnal para o homem espiritual, do homem velho para o homem antigo, para o homem novo. Também, uma outra graça que se vive nesta Quinta-feira Santa é a instituição do sacerdócio, né? A instituição do sacerdócio e o lava-pés. E, ao olharmos para a última ceia, nós somos transpassados pela humildade de Cristo, né? Nós somos transpassados pela humildade, pelo amor do Filho de Deus, que ao curvar-se ali diante dos seus discípulos, fazendo-se servo deles para lavar os seus pés, Jesus, com esse ato, ele não apenas ensinou a importância da humildade,
Ele não apenas ensinou a importância da humildade, mas ele estabeleceu ali o modelo para o sacerdócio ministerial. Com esse ato, ele estabeleceu o modelo para o sacerdócio ministerial. E nós sabemos muito bem que, em meados lá do Antigo Testamento, né, os sacerdotes se perderam ali um pouco nos propósitos, né, então já não viviam da forma como deveria, no sentido de viver aquilo que foi estabelecido pelo próprio Senhor, mas se perdiam nas leis, nos preceitos, se perdiam, né, e muitas vezes deixavam de viver o essencial. Tanto é que, lá no Evangelho, são tantas as vezes que Jesus, né, tem um embate, né, com os fariseus, com os doutores, justamente porque se perdiam nessa dimensão e deixavam de viver o essencial, né? Mas aqui, nessa nova aliança, eis o cálice da nova aliança, nessa nova aliança instituída naquele dia, onde Jesus institui a Eucaristia, o sacerdócio, ele também institui o modelo do sacerdócio que ele quer, que é um sacerdócio de serviço. Um sacerdócio de serviço. E é tão bonito de verificar que, na ordem, antes de se tornar sacerdote, o presbítero, ele é ordenado diácono. Mas uma vez ordenado sacerdote, ele não deixa de ser diácono. Justamente porque o sacerdócio é um sacerdócio de serviço. E o diácono foi consagrado justamente para estar a serviço do altar, a serviço dos mais pobres, ao serviço da igreja, ao serviço da igreja. E em Lucas 13, o Senhor vai falar: se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor. E é bonito de se perceber também que a Eucaristia, tanto a Eucaristia e o sacerdócio, eles nascem desse mesmo lugar, o coração misericordioso, mas também o coração serviçal de Jesus. Aquele que se coloca no serviço dos irmãos, aquele que se dá no serviço dos irmãos até na sua falta de, muitas vezes, de dignidade, porque nós sabemos que os pés é a parte do corpo humano aonde é mais vulnerável, porque ela está diretamente no solo. E nós sabemos que, lá na tradição judaica, né, quando se chegava, né, nas refeições, nas casas, se tinha esse costume de, pelo menos, se lavar os pés, justamente porque o pé está em contato justamente com as impurezas, né, que o chão, né, e tudo que está aí traz. E nesse ato de se abaixar para lavar os pés, é justamente para dizer que nesse serviço, o sacerdócio instituído por Cristo vai até o limite da miséria da pessoa. E não é à toa que, por acaso também, que nesse sacerdócio também está inserido e instituído a graça
do sacramento da reconciliação, aonde chega até a miséria da pessoa. Aonde está a miséria da pessoa. O Papa Bento XVI, ele vai escrever dizendo assim: a Santíssima Eucaristia é a doação que Jesus Cristo faz de si mesmo, revelando-nos o amor infinito de Deus por cada homem. Nesse sacramento admirável, manifesta-se o amor maior, o amor que leva a dar a vida pelos amigos, o amor que leva a dar a vida, o amor que leva à disponibilidade do outro, o amor que leva à disponibilidade do outro aí no extremo da sua existência. E é tão emblemático aquela passagem lá do bom samaritano, para mostrar um pouco da figura do sacerdócio, né, na época de Cristo, que quando teve aquele samaritano lá que foi roubado, né? E o primeiro que passa foi um sacerdote, né? Passou, não tem nada a ver comigo, continuou o seu caminho, talvez para daqui a pouco ali celebrar, né, o sacrifício, né, lá no templo. Passou depois também o levita, né, preocupado lá com a sua liturgia, com os seus cantos, né, com tudo aquilo que compete a eles também. Mas depois passou alguém que é aonde Cristo é assemelhado, né, que é justamente, né, um samaritano, né? O samaritano. E é no samaritano que o Senhor se assemelha, né? No samaritano que carrega, encontra a pessoa na sua miséria, encontra a pessoa na sua pobreza, né? Entrega lá na hospedaria, né? E aí nós sabemos todo o sentido que isso tem, que a hospedaria é a Santa Igreja, o óleo é justamente os sacramentos, e que no final dos tempos vem para poder justamente pagar tudo aquilo que for necessário para o restabelecimento da saúde plena deste mal trapilho, né? E aí o Senhor vem justamente nos colocar nessa dimensão desse sacerdócio, que também é um sacerdócio de serviço, né? E o gesto do lava-pés, né, ele visa também, nesse sentido, né, é o indicativo da vida de doação, né, de serviço e de descida, né, que todo sacerdote, mas também que todo cristão é chamado a viver, Jesus, que, conforme fala lá em Filipenses 2, né, estando na condição de Deus, mas não se valendo disso, né, se entregou, né, e foi, não se valendo da condição divina, não considerou o ser igual a Deus, não se apegou ociosamente, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Assumindo a condição de servo, né? Tomando a semelhança humana. A semelhança humana. E achando em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Trazendo um pouco também dessa dimensão da unidade, de tudo aquilo que vamos viver, daqui a pouco a gente vai viver um ofício da unidade,
um ofício da unidade. E vamos rezar pela unidade da igreja nesta noite, no momento da intercessão. Vamos passar a noite inteira em intercessão, nos revezando de hora em hora, estando com o Senhor, rezando também pela unidade da igreja, pela unidade do clero, pela unidade de todos os cristãos, pela unidade e pela paz no mundo. E por quê? Porque nessa quinta-feira, justamente, é um dia muito significativo para que nós possamos rezar nessa direção. Porque, como já falei, desde o início, foi para isso que o Senhor veio, né? Foi para isso, para que sejamos um. Foi para isso que o Senhor rezou. E é tão bonito de ver essa palavra do cardeal Raniero Cantalamessa, né? Utilizo tantas vezes ela porque verdadeiramente são palavras iluminadoras, né? Quando ele disse certa vez, né, que a unidade dos discípulos é para São João o propósito pelo qual Cristo morre, justamente porque encerra ali na sua oração este elemento central: para que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo creia. O Papa Francisco, numa das suas homilias também muito luminosas, né, certa vez, ele falando aos cristãos, ele disse que a unidade com Deus e com os irmãos e irmãs é um dom que provém do alto, que brota da comunhão do amor entre o Pai, Filho e Espírito Santo, e que nela se aumenta e se aperfeiçoa. Para dizer o seguinte: a graça de unidade, ela não nasce e nem se desenvolve em nós mesmos, por nós mesmos. A graça da unidade, ela nasce da Trindade, mas ela se desenvolve a partir da nossa busca. Como o Papa nos fala, nasce da comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo, e nela se aumenta e se aperfeiçoa. E se aperfeiçoa. E o padre Raniero também, ele vai dizer, no outro trecho de uma de suas pregações, ele vai dizer assim: mas se a unidade deve servir de sinal para que o mundo creia, essa deve ser uma unidade também visível. Uma unidade visível, comunitária. E ele continua: é esta unidade que foi perdida e que devemos recuperar. Ela é bem mais do que relações de boa vizinhança. É a própria unidade mística interior. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fortes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos. E aí ele conclui o pensamento dizendo, interpelando a cada um de nós: o quanto esta unidade objetiva é acolhida, visualizada e manifestada de fato pelos fiéis. O quanto ela é vivida entre nós. O quanto ela é vivenciada entre nós.
Muitas das vezes, eu tenho a impressão de que a unidade muitas vezes, entre nós, os cristãos, é como um cristal, tão sensível que ao mínimo toque ela se quebra. Mas o quanto nós devemos, justamente voltando, aí eu volto ao primeiro mandamento, por que a unidade se quebra? Porque, infelizmente, ainda nós amamos uns aos outros, muitas vezes com o nosso próprio amor pequeno, raquítico e efêmero. E uma unidade não se constrói com esse amor, mas a unidade se constrói com o amor de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando a nossa unidade, quando nós nos amarmos a partir do amor de Cristo, a nossa unidade, ela não se quebrará. A nossa unidade, ela não se quebrará, mesmo com todas as nossas precariedades. Mesmo com todas as nossas precariedades, defeitos. Se nós nos amarmos com o amor de Cristo, a nossa unidade não se quebra, não se rompe. São Cipriano, ainda lá no século II, ele dava a interpretação desse mistério da unidade e de tudo aquilo que a gente vai viver amanhã sobre a questão do manto de Cristo, né, que não se rasga. São Cipriano, ele vai dizer o seguinte: o mistério da unidade da igreja é expresso no Evangelho quando se diz que a túnica de Cristo não foi dividida nem rasgada. Então, essa túnica de Cristo, que não foi rasgada, ela representa justamente a unidade que deve ser vivida, renovada e trabalhada a cada dia. Hoje, no ofício das trevas, numa das leituras patrísticas, Santo Inácio de Antioquia, ele falava também sobre essa dimensão da unidade. Não sei se vocês perceberam, né? Mas depois é bom retomar todas essas leituras patrísticas, rezar com elas, porque é um concentrado ali, né? Um mistério que está concentrado ali, que depois a gente tem que ir frase por frase, né? Verificando ali o que o Senhor quer nos falar, o que aquilo representa, para que a gente possa também viver o mistério com a máxima consciência possível. Mas, nessa leitura patrística de hoje, Santo Inácio de Antioquia, ele vai dizer o seguinte: tenham o cuidado de participar apenas de uma única Eucaristia. Curioso, né? Tenham o cuidado de participar apenas de uma única Eucaristia. De fato, existe uma só carne de nosso Senhor, um só cálice para nos unir no seu sangue. Reuni-vos num só coração, sem divisão. Amai a união. Fujam das divisões. Sejam imitadores de Jesus Cristo, porque onde há divisão e cólera, Deus não habita. Forte, né? Onde há divisão e cólera, Deus não habita. Escutando isso, acho que a gente deveria temer. Tenham o cuidado de participar apenas de uma única Eucaristia, como se nós estivéssemos no mesmo lugar,
Hoje nós vamos inaugurar os bancos da capela, né? Graças a Deus. Então, vamos inaugurar solenemente na instituição da Eucaristia, na instituição do sacerdócio, no lava-pés. Mas talvez, mesmo lá dentro, olha só, talvez alguns não estão na comunhão, estão vivendo um outro registro, uma outra Eucaristia, uma coisa completamente alheia ao mistério que vai se viver. Então, Santo Inácio, ele nos chama a atenção, né, que cada um de nós deve vigiar, cuidar, para participar de uma única Eucaristia, ou seja, para estarmos unidos, já como nos apontava em Atos 2:42 e Atos 4 também, a comunidade dos cristãos era um só coração e um só sentimento. É aí onde Cristo está. É aí onde Cristo está. Então, por isso que Santo Inácio ele vai nos exortar para que nós possamos verdadeiramente cuidar da unidade como esse grande tesouro inquebrável, porque esse tesouro ela garante a permanência de Cristo entre nós, a permanência de Cristo entre nós. Então, irmãos, nessa quinta-feira que nós possamos verdadeiramente estarmos com os nossos olhos, nossos corações, nossos sentidos voltados para viver todos esses mistérios, mas tomando cuidado para viver também essa dimensão da unidade. A Eucaristia, o sacerdócio, o lava-pés e a unidade, que é o elemento, né, que faz a coesão, o elemento que une todos esses mistérios, a unidade. Por quê? Porque Deus é um, porque Deus é comunhão, Deus é unidade. A Trindade é o espelho dessa e o modelo perfeito dessa unidade que devemos viver entre nós. Amém?